Olá, estamos aqui no primeiro Pode ou Não podcast da OAB Alagoas. Receberemos aqui o nosso colega André Portugal, que é hoje o coordenador das comissões de fiscalização da OAB Paraná. E de presidente para presidente, nós estamos com a nossa querida presidente da Comissão de Fiscalização da OAB Seccional Alagoas, Priscila Barros. Doutor André, para fazer uma cronologiazinha, há quanto tempo você está à frente da fiscalização da OAB Paraná? Eu tenho 19 anos de fiscalização e é incrível ver como as coisas mudaram nesse tempo todo. Há 19 anos a gente fiscalizava catálogos telefônicos. Então o problema da fiscalização era basicamente lista telefônica. A maioria dos jovens advogados, do advogado iniciante, nem sabe mais o que é catálogo. Aquelas listas amarelas. Isso, as páginas amarelas. Né? Eu trabalheira. E em Curitiba era uma lista, um catálogo dessa idade mais ou menos. E no meio desse catálogo, ali tinha o nome de todas as pessoas que tinham telefone na cidade. Telefone fixo, obviamente, que não existia o celular naquela época. Né? E no meio do catálogo tinha as páginas amarelas, que era um importante instrumento de marketing, uma ferramenta importante de consulta dos advogados. E ali naquelas páginas amarelas você comprava espaços para anunciar. Então a gente ficava verificando se os advogados estavam ostentando ou não o anúncio na lista telefônica. Era basicamente isso o nosso trabalho. Se estava no padrão. Se estava dentro da discrição e sobriedade. Né? Daí a discussão era se uma página inteira era discreto ou não. Porque dependendo do valor que você pagava, o anúncio era maior ou menor. E era uma fábula, eram valores expressivos que você pagava para conseguir um espaço nas páginas amarelas. Até porque, se eu não me engano, naquela época a lista telefônica chegava em cada residência individual de cidadão que tinha registro do seu telefone residencial, não é isso? E era distribuição gratuita, né? Então todo mundo que tinha um telefone fixo, e só tinha telefone fixo naquela época, recebia o seu catálogo. Nossa. Então, e ali a gente tinha os mais variados excessos, né? Desenhos, esculturas, algumas coisas que fugiam realmente da descrição e sobriedade. Outro problema que nós tínhamos naquela época era após a eleição. Então tinha uma eleição, principalmente eleição municipal, e nós estamos num período eleitoral agora, né? Então acabavam as eleições e se elegia lá o Joãozinho da padaria, a Mariazinha da farmácia, Pedrinho do posto, e no outro dia eles abriam escritório jurídico. Então era básico, assim. Então num dia ele era eleito vereador, no outro dia abria escritório jurídico Joãozinho da padaria, escritório jurídico Mariazinha da farmácia. Então era basicamente esses os problemas. Com a evolução das faculdades, né, com o número de faculdades aumentando e a tecnologia toda, hoje os problemas são os mais variados possíveis, né? Hoje em dia a gente tem a internet aí com vários aplicativos, várias ferramentas, né, sendo utilizadas pelos advogados. Logo mais nós vamos ter uma palestra sobre os limites da publicidade na advocacia, né? Mas hoje em dia os problemas eles são muito maiores do que naquela época, não só pelo volume de ferramentas que nós temos à disposição e de toda a tecnologia, mas também, né, pelo número de não inscritos. Né? Hoje na OAB Paraná a maior dificuldade que nós temos, o maior combate, o foco da fiscalização da OAB Paraná é o combate ao exercício ilegal da profissão. Então, fazendo uma conta aqui de padeiro, uma conta rápida, se o exame da OAB está aprovando 20% hoje, então a gente tem uma conta média, né, para cada 5 bacharéis, nós temos um advogado. Então nós temos 4 pessoas tentando seu lugar ao sol, né, 4 bacharéis aí tentando. E a forma mais fácil deles ingressarem numa profissão, deles conseguirem um retorno financeiro imediato, é exercendo ilegalmente a advocacia. É um grande problema também aqui em Alagoas, não é, Priscila? Então, a gente tem trabalhado fielmente, acho que é o foco principal, inclusive, da gente, né? A doutora Cláudia tem acompanhado a gente e, assim, é assustador o nível. O nível de bacharéis ou não bacharéis, ou sequer estão ainda na faculdade exercendo ilegalmente a profissão. Então, assim... E aí vem
agências de INSS, situações até de DPVAT, e eu estou falando de profissões que nem cadastradas estão. É o que eu falo. Então a gente tem, se para cada um advogado a gente tem em média 4 bacharéis, a gente tem milhões de estagiários que também querem, se acham advogados, sim, né? Eu tenho uma filha, eu brinco com a minha filha que ela não está fazendo faculdade de direito, ela está fazendo mestrado já. Né, que ela já se sente advogada, né, ela já se sente advogada, e como ela tem lá milhões de estagiários também querendo, já se sentindo prontos para a advocacia, além de pessoas físicas, também além dos estagiários, dos bacharéis que estão voltados para o meio jurídico, nós temos aqueles que não estão também e que diuturnamente ofendem o artigo 1º do Estatuto da Advocacia. Né? O artigo 1º do Estatuto diz que são atividades privativas do advogado, a postulação, consultoria, assessoria e direção jurídica. E nós temos uma gama de profissionais que no seu afazer acabam ultrapassando os limites da profissão deles e ingressando na advocacia. Por exemplo, os mais comuns, né, contadores, né, que no dia a dia acabam extrapolando os limites da contabilidade e oferecendo principalmente contratos em regiões mais afastadas, em subseções, a gente tem muita dificuldade com isso. Corretores de imóveis que fazem muito mais do que a venda do imóvel, a aproximação entre o dono do imóvel e o comprador, muitas vezes estão oferecendo uma assessoria jurídica ali também, até anunciando isso, né? Acho que foi aqui em Alagoas que nós tivemos, né, um conselho divulgando uma assessoria jurídica, né, por não advogados, né, um conselho de uma categoria divulgando. A gente conseguiu intervir antes da consultoria, a gente deu. Isso que é importante, né? O importante é a gente atuar de forma inibitória, né, prevenindo e evitando que o dano aconteça. Exatamente. Né? Então esse é o maior avanço que nós temos hoje, é impedir que o dano aconteça. E como funciona essa fiscalização? Veja, na OAB Paraná nós temos isso muito bem estruturado, tá? Então, de que forma a gente enxerga isso? Então, primeiro, a gente atua em cima do que eu chamo de exercício ilegal e do exercício irregular da profissão. Quando eu falo exercício ilegal, eu estou me referindo a essas pessoas, que não são só pessoas físicas. Nós temos aí também as agências de INSS, né, essas empresas de INSS. As empresas também. Né? No Paraná nós temos o solucionador, o negociador, o salvador de pátria, o resolve tudo. Né? Empresas voltadas para isso, porque oferecem uma atividade jurídica. Quem aposenta lá, alguma coisa nesse sentido. Né? E temos associações que a gente sabe que não são associações. Associações, sindicatos. Associação de proteção das loiras, associação de proteção das morenas. E aqueles projetos associativos, né, de bairro, inclusive, oferecendo serviço jurídico. Também. É bem complicado. Então, quando eu faço o exercício ilegal da profissão, né, o que a Comissão de Fiscalização faz? Ela, nos dois segmentos, tanto no exercício ilegal quanto no exercício irregular da profissão, a função da comissão, e essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu levo para subseções no Paraná. A função da fiscalização é formar o processo com autoria e materialidade. É esse o objetivo da fiscalização. A fiscalização ela não diz o direito. Quem diz o direito é o Tribunal de Ética ou a Justiça. Eles que vão dizer se aquilo pode ou não pode. A fiscalização instrui com autoria e materialidade. Então, nesse caso, o que eu faço? Olha, a autoria, né, Joãozinho da Silva. Materialidade, exercendo ilegalmente a profissão, oferecendo assessoria jurídica para atuação em causas até 20 salários mínimos no juizado. Né? Não é porque não precisa de advogado no juizado especial até 20 salários mínimos que qualquer um possa exercer atividade. Sim. Né? Então, nessas casas, se assim o fizer, ele está exercendo uma assessoria jurídica, que é um ato privativo do advogado. O fato da pessoa poder se defender, se autotutelar num juizado, não autoriza que terceiros façam. Então, nesse caso, o Joãozinho da Silva oferecendo assessoria jurídica em juizado. Autoria, materialidade, instruímos o procedimento com o máximo de elementos possíveis, fotos, depoimentos, termos circunstanciados que a fiscalização mesmo faz. Estive no dia tal e verifiquei que ele realmente estava atendendo o fulano de tal e o fulano mora na rua tal e disse que achava que ele era advogado. Instruímos o procedimento com autoria e materialidade e encaminhamos para a Procuradoria de Fiscalização. Se for uma empresa, como por exemplo o Salvador da Pátria, né, problemas bancários, problemas com o INSS, com CNPJ, registrado no comercial, se for uma empresa, a gente tem a ação civil pública também. Né? Para esse ingresso com a ação civil pública, a gente precisa de autorização do nosso conselho. Né? A gente passa aí pela diretoria, pelo conselho e tudo, e ingressamos com a ação.
né? E a gente atua também em cima do exercício irregular da profissão, né? E aí, quando eu falo exercício irregular, eu estou falando da falta ética disciplinar. Então, a gente atua e são aqueles colegas que no dia a dia acabam afrontando a ética e a disciplina. Aqui, o procedimento é o mesmo. Instruímos o procedimento de autoria e materialidade. Nosso colega, doutor, advogado fulano de tal, OAB regularmente inscrito, né, está afrontando a ética ao divulgar anúncios em rádio sobre a sua atuação. Não pode, o rádio é uma ferramenta proibida. É o chamado proibida. marketing jurídico. É o marketing jurídico. Aqui sim, o maior problema que nós temos é o marketing jurídico. Né? No combate à falta ética, o maior problema que nós temos é o marketing jurídico. Mas, isso é uma reflexão que nós vamos ter depois também, é o que mais desperta, é o que mais seduz, assim, é o que mais provoca, né, instiga os nossos colegas, principalmente por falta de conhecimento. E os jovens advogados também, ou é geral? Infelizmente, o maior número de fiscalizandos que nós temos é sobre a jovem advocacia. Priscila, aqui na seccional de Alagoas também a gente tem esse mesmo problema, do seu ponto de vista, esse é o maior problema da comissão de fiscalização? Eu até estava discutindo com o André e Claudinha sempre tem me acompanhado nas ações antes delas operacionalizarem de verdade, mas a gente tem feito realmente um panorama geral. E assim, jovem advocacia e a antiga, a jovem há mais tempo também, né? Então, assim, tem sido na verdade, né, o que está acontecendo é que a jovem advocacia, ela é essa geração digital. Então, o que eles vêm com a bagagem da vida deles é realmente essa parte de rede social. Sim. E aí, a partir do momento que eles entram na profissão, eles dizem não. E como é que eu vou conseguir os meus clientes? O que eu sei fazer é usar a rede social. Então, ele usa a rede social, só que no que diz respeito à advocacia, a advocacia tem regras e limites mais restritos do que as demais profissões. E eles não entendem isso muito devido à falta, inclusive, de matéria pertinente nas faculdades. Primeiro que a gente não tem uma faculdade, uma formação em advogado, né? A gente se forma em direito. E nos habilita a magistratura. E na magistratura você tem escola da magistratura ali um tempo, né, que o próprio magistrado passa ali por um período de preparação também depois da aprovação, tem todo um preparo. No Ministério Público também tem. E na advocacia eles são aprovados no exame da OAB, prestam compromisso e estão advogando. Então não existe uma faculdade de advocacia. A OAB há anos a gente vem, tem milhões de projetos de a gente levar isso às faculdades, né? Mas é uma dificuldade que a gente enfrenta, até porque a faculdade ela é universal ali, né? Ela abrange, ela permite todas as áreas. Todas as áreas, né? Então não é uma faculdade de advocacia. Exatamente. Né? Então, é uma dificuldade. E outra situação que a gente também tem, não podemos só culpar os jovens advogados, não, jamais, né? Porque eles representam 60% da nossa advocacia hoje, então eles já são a maioria, né? Hoje e muitas vezes a gente percebe, não é, Priscila, que é por falta de conhecimento mesmo, não é má fé. Você percebe no momento em que ele faz a postagem, no momento em que a gente aborda, né, para informar que aquele tipo de postagem não está dentro dos padrões, e a gente percebe, doutora, me desculpa, não, eu vou fazer a correção agora. Como é que eu faço essa correção? Exatamente. Dessa forma está correto, inclusive, né? a gente tem implantado aqui na seccional, Lídia faz parte da nossa comissão, é nossa secretária-geral, adjunta, né? E eu brinco dizendo que ela subiu por merecimento, tá? E antiguidade. Não vou falar antiguidade. Mas eu brinco... Somos todos jovens advogados. Jovens há mais tempo. Ele chegou a falar 19 anos, eu chego... Tá bom. Eu tenho 25 anos. Conheço menos tempo, né, Pri? Graças a Deus, né? Então, assim, a gente tem feito papel educativo. Isso. A ideia da comissão de fiscalização aqui não é punitivo, porque até quem pune, e a gente sabe, é o Tribunal de Ética. Não somos nós. Mas é o que eu falo, a educação é a maior ferramenta que a fiscalização tem. Né? A educação, primeiro, na nossa atuação. Né? O maior princípio que um membro de fiscalização tem é que ele está fiscalizando, dentre outros, o advogado. E a gente tem que respeitar demais a advocacia. Aliás, estamos aqui por respeito à advocacia. Né? E um dos respeitos à advocacia implica em respeitar prerrogativas. Então, se um advogado chega para mim e fala, doutor, aqui você não vai entrar, eu vou dar meia volta e vou procurar os meios legais de procurar aquilo. Eu não vou afrontar
esse direito que ele tem de dizer que o escritório dele é inviolável. Eu vou respeitar isso. Mas eu, em 19 anos de fiscalização ano que vem, se Deus quiser, pretendo me aposentar com 20 anos de fiscalização e ficar no TED quietinho, que é de onde eu vim, é de onde eu gosto. Uma vez inserido no sistema, você não sai mais. Mas ele vai pro TED, ele só quer se Tá todo mundo querendo punir. Não, pode não, tem que educar, continue educando. Mas a fiscalização, a educação, tanto na nossa abordagem, né? Então, em 19 anos de fiscalização, eu nunca fui barrado por um colega. Nunca, porque todo lugar que eu chego eu falo: oi, doutor, tudo bem? Meu nome é André Portugal, estendo a mão, sou da Comissão de Fiscalização da OAB Paraná. Todos me estendem a mão e falam: doutor, entre, toma um café. Já tivemos histórias de presidentes barrados em escritório que chegou chutando a porta do escritório: olha o que você está fazendo, olha o que isso. E não é assim, a gente tem que saber abordar. Então, a educação é uma ferramenta tanto na hora da abordagem quanto pedagógica. E aqui eu apanhei, aqui eu paguei minha língua, porque eu não aceitava. Eu pensava: gente, advogado tem que conhecer as próprias regras. Né? É o básico, É o básico. A gente passou por um exame da OAB. A gente passou por um exame da OAB, um maior número de questões é em ética e disciplina. E eu tô atuando em cima de advogados com uma semana de OAB muitas vezes. É triste pra gente. Acabou de fazer o exame da ordem e não conhece, não é? Não conhece, mas é uma realidade e a gente tem que lidar com ela. Sim. E a gente percebe em 99,9% dos casos que é falta de conhecimento. Isso. E a gente tem usado a orientação, é uma ferramenta fantástica de pedagógica, indicando ao colega, dando o caminho ao colega. A gente não diz, né, o que é certo, o que é errado, mas a gente dá o caminho. Doutor, olha o artigo 39, olha o artigo 40, olha o provimento, artigo 4º, artigo 5. Gente, são 4, 5 artigos. Se você reduzir e enxugar, são 4 ou 5 artigos. Me permita, a gente até indica, né? Vamos ler o provimento, exatamente, artigo 6º, artigo 4º. Doutora, eu tô com preguiça. A senhora pode me explicar? E na verdade, olha, na gestão passada eu era secretária adjunta aqui e corregedora estadual. Então eu tive a oportunidade de participar aqui e de dar a contribuição da OAB Alagoas para o provimento. E assim, eu me lembro que em todas as reuniões que a gente teve, a gente tentou, dentro do possível, esmiuçar. Para quê? Para que ficasse uma coisa um pouco mais clara, um pouco mais objetiva. Porque, na verdade, os limites do pode ou não pode, eles são difíceis de você enxergar. Então, uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Então, por vezes, eu digo: olha, isso não pode por isso aqui. Ele diz: mas eu não enxergo. E assim, somos todos advogados. Então, como somos todos advogados, nós sempre tendemos a encontrar brechas naquela normatização. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Mas, assim, aprendi muito com a Milena, né? A nossa corregedora nacional. E, assim, a Milena, ela trouxe para essa gestão uma outra visão, inclusive, sobre o Tribunal de Ética, tá? Que o Tribunal de Ética não está ali simplesmente para punir indiscriminadamente a advocacia. Na verdade, o Tribunal de Ética está ali mais para efetivamente mostrar ao advogado que existe uma fiscalização e que, se ele não vier a cumprir, existe uma punição, para que ele se atenha àquelas regras. Porque, por óbvio, que se existem regras, mas as regras não são cumpridas, as regras não são cobradas, por que você vai cumpri-las? Então, assim, inclusive o TED hoje a gente preza muito para que ele tenha também essa finalidade educacional. E tem um detalhe importante, né? O Conselho Federal já instituiu o TAC. Então, assim, para você ver que o objetivo não é simplesmente punir. Inclusive aqui em Alagoas, né, Priscila? Sim. A gente deu a oportunidade da Comissão de Fiscalização também poder fazer os TACs. E aqui no Paraná é interessante que a gente está falando da falta de conhecimento, né? E o que define o balizador que eu oriento no Paraná, o TAC ou só a orientação, é justamente a falta de conhecimento. Se a gente percebe que a pessoa realmente está errando por não conhecer, a gente só orienta no primeiro momento. Só orienta. Agora, se a gente já percebe que tem uma maldade, querendo burlar, daí já vai pro TAC. Então, hoje o critério que nós temos é exatamente esse. Se é uma falta, por exemplo, puxa, faltou ali o número da inscrição da OAB na placa do escritório. Nossa, né? Então, ali a gente faz uma orientação. Doutor, quanto tempo você quer para fazer isso?
Nas subseções é difícil, eles têm dificuldade em fazer banner, em subseção, em plotagem, essas Isso, coisas. demora muito, inclusive. Demora. Eles já me passaram a Demora, gráfica, tipo, só entrega em 2 meses. Então a gente dá o tempo necessário, ninguém está ali para prejudicar Isso, nada. exatamente. Né? E a gente mostra por que é importante ter, principalmente para a nossa fiscalização. Quando a gente olha e vê que na placa do escritório tem o número da OAB, a gente já bate ali, já vê, ali é o doutor tal, doutora tal que atuam, fica fácil. Eu fechei um escritório recentemente em Curitiba, há 2 meses atrás, na região metropolitana de Curitiba. Estava 1 ano atuando, sem advogados. Advocacia gigante. Né? E até a gente entender que aquilo não era um escritório de advocacia, foi difícil. Né? Teve um trabalho, tudo. Se todos tivessem o número da OAB, a hora que você pega um sem número da OAB, você já mata. Opa, não é advogado. Mas não, hoje com poucos advogados se valem disso e colocam no da OAB, então a gente tem toda uma dificuldade muito maior de atuação. Então é uma forma de proteção da advocacia. A gente mostra para o advogado isso. Por que eu quero? Não é bobeira. A gente precisa para enxergar quem está aí, quem está atuando aí. Então a gente tenta dar esse lado também da pessoa compreender, né, o que pode e o que não pode. E os casuídicos que a gente tem lhe deparado, que são as placas que tem fulaninho e ciclaninho advogados associados, não registrado à sociedade. Eu digo, opa! Porque a gente Por isso precisa que hoje ter a gente vai conversar batendo, sobre isso depois na palestra. Exato. E quando exatamente o sobre sócio informação. ou a sócia, aquele sobrenome que tá ali, é de um estudante. Nossa Senhora! Aí a gente começa a ter aquele burburinho. E daí não é o caso da orientação, né? Não já é o orientação. favorecimento do Aí, exercício por favor, legal. Né? Exatamente. Infelizmente a gente... E olha que curioso. Eu falei que a gente atua em cima do exercício ilegal e do exercício irregular. O irregular, então a gente instrui o procedimento com autoria e materialidade e encaminha ao TED. Pronto. Claro. E o ilegal encaminhamos à Comissão de Fiscalização, à Coordenadoria, à Procuradoria de Fiscalização. Acabei atrapalhando. Não, era justamente essa pergunta que eu queria fazer, que o senhor explicasse um pouco para a gente, para os advogados que irão nos assistir, qual o limite da Comissão de Fiscalização? Então, a gente instrui o procedimento com autoria e materialidade. Eu faço uma analogia, polícia. Isso. Né? O que a polícia faz? A polícia, ela não mantém ninguém preso, a polícia, ela apura autoria e materialidade e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer denúncia, o juiz pode receber a denúncia ou não, né? E tem todo esse rito. A gente faz a mesma coisa, a gente instrui o procedimento com autoria e materialidade. E nós temos 3 encaminhamentos possíveis, né? Então, instruir o procedimento com autoria e materialidade é advogado? Ao TED. Exatamente. Instruir o procedimento com autoria e materialidade não é advogado? A Procuradoria de Fiscalização. Instruir o procedimento com autoria e não tem materialidade ou não tem autoria, não conseguimos descobrir, esgotamos todos os meios, ao arquivo. É basicamente isso que a fiscalização faz. Então a gente instrui o procedimento com autoria e materialidade e damos o encaminhamento devido ao TED, à Procuradoria de Fiscalização ou ao arquivo. É isso que a Comissão de Fiscalização faz. E agora a gente tem também essa importante ferramenta da orientação e do TAC. O balizador tem sido a boa fé mesmo. A gente percebe que o advogado está ali por mero desconhecimento, né? E aqui fazendo toda a ressalva a desconhecimento da norma, tudo aquilo que a gente estuda desde o começo da faculdade, mas é uma realidade, a gente tem que lidar com isso. Né? Se é a falta de conhecimento só, a gente orienta no primeiro momento. Se a gente percebe que já tem uma má fé ou já é um dano um pouco maior, já vai para o TAC. E, em não sendo nenhum caso ou nenhum outro, encaminha-se ao TED. Né? O que eu percebo? Primeiro, as subseções, olha que bacana, esse número eu me orgulho. Nas subseções, o tempo médio de resolução dos problemas é de 24 horas. Então, o presidente recebe a notícia, olha, tem uma empresa no Paraná, é uma área de muita agricultura, né? Então é muito comum um engenheiro florestal abrir um escritório e colocar na sua placa: faço medições, desmembramento, daí já coloca ali uso capião, divórcio e inventário, já coloca tudo ali, né? E daí o que a gente faz? A gente já vai lá e orienta esse advogado, e a maioria acaba batendo com a língua nos dentes. Ah, não, mas eu faço isso para levar para o meu amigo tal. Né? Não sou eu que não vou exercer, não vou fazer os capião, não vou fazer divórcio, mas é uma captação. Né? E daí a gente fala, não pode. Né? Daí a gente chama o advogado também, o advogado às vezes nem está sabendo também. Né? Daí a gente faz a orientação. E olha que bacana, a Lei da Ação Civil Pública, ela permite
que o titular do direito faça ataque também. Então, se não me engano, no artigo 5º, parágrafo 3º. É isso. Então, a gente faz ajustamento de conduta, daí aqui também com autorização da diretoria, e nas subseções é muito fácil isso, eu não sei a realidade de Alagoas, mas no Paraná nós temos 49 subseções. Comparando o estado, o tamanho do estado, até que são poucas subseções. Santa Catarina, que é um estado menor em território, tem mais subseções que a gente. Nós temos só 9. Olha só que delícia. Eu falo que eu, como coordenador, eu tenho 49 comissões de fiscalização nas subseções e mais a seccional. Então eu tenho 50 comissões e 4 procuradores. Eu quase fico louco. Imagina. Então, imagina em Minas Gerais. Minas Gerais tem, acho que não, acho que você nem usa mais o WhatsApp, né? Porque não, é difícil, WhatsApp né? É complicado. O e o povo inteiro. quer denunciar pelo WhatsApp. Eu disse, gente, ó, tem e-mail, tem canais pra isso, porque senão se perde. Agora, uma reflexão que fiz no Espírito Santo e que foi bem produtiva, teve um retorno bem bacana, né? A falta de conhecimento, ela é um problema que nós temos no que diz respeito à publicidade, não só do infrator, mas dos advogados em geral. E o que isso está provocando? A dor de cotovelo. Então, hoje, o maior número de reclamações que nós temos é por dor de cotovelo. É advogado que não sabe que aquele advogado está correto, que não sabe que ele está atuando nos limites perfeitamente e acaba denunciando porque ele não sabe, não faz e o outro está fazendo. Então, é o que hoje a gente está vivendo a onda dor de cotovelo no Paraná. Então, as pessoas acabam denunciando por desconhecimento também. Então, hoje eu já arquivo muitas situações de forma sumária, né, por não ter regularidade. E isso tem diminuído também. Graças a Deus, a nossa curva começou a diminuir no número de reclamações, inclusive pela internet. A gente vinha crescendo 100% ao ano, estava assustador. E graças a Deus, esse semestre agora começamos a baixar, começamos a diminuir os números já, porque os advogados já estão mais conscientes e a gente tem um programa muito bacana no Paraná, que é de valorização da advocacia, uma caravana que a gente leva até as subseções, assuntos que eles escolhem, e sempre publicidade e marketing tá. Então, geralmente. Então a gente leva até as subseções palestras sobre isso, uma palestra parecida como essa que a gente vai ter. Então hoje tem um nível de conscientização muito grande e a gente está começando a diminuir o número de reclamações também, né? Claro, ainda temos pessoas que erram feio, mas o que eu falo, a gente tem que atuar com relação à publicidade, a marketing, naquilo que ou denigre a imagem da advocacia, né, ou provoca a concorrência desleal. Então a gente tem que focar nisso, né, focar no combate a concorrência desleal, aquilo que efetivamente está captando, e é muito pouco que faz captação. A doutora sabe disso, né? É muito pouco. Não é o me procure no final de um artigo, que é irregular, mas que vai diferenciar, que vai levar pessoas ao escritório de advocacia, né? Então a gente tem que focar nisso, a gente tem que focar naquilo que efetivamente está provocando uma concorrência desleal ou que está afetando a dignidade da advocacia. E aqui a dignidade da advocacia é o que mais temos, né? Pessoas que acabam afrontando aqui a integridade da nossa profissão. Me surge uma pergunta aqui, e assim, a gente tem recebido, né, nos nossos meios privados, inclusive, muitas denúncias. E a inteligência artificial, como é que você está conseguindo? Porque assim, a produção e a prospecção de inúmeros Instagrams, a gente não acompanha. Como pessoa, não tem como. Lá no Paraná são quantos mil advogados por enquanto? Agora, em 2024? Atualmente nós estamos quase com 90 mil na ativa. Pronto, 90? Na ativa. Imagina 90 mil Instagrams lá no... 22 mil inscritos. Né? 22, 21 mil. Eu tô assustado que, por vezes, eu tenho o privilégio de ser convidado para secretariar, como fui secretário da doutora, né, na maior conferência mundial, né, de jurídica que tivemos, como Secretaria de Trabalho, com a doutora, tive o privilégio. Nós estávamos na mesa do painel. Do painel lá em Belo Horizonte, na Conferência Nacional. Então, por vezes, eu sou convidado para secretariar o compromisso. E a gente está entregando a OAB 125 mil no Paraná. A minha é 29 mil. Tá bom, ano que vem, provavelmente teremos uma OAB 129 mil e daí eu vou entrar em depressão, provavelmente eu entrarei em depressão. Mas nós temos quase 90 mil advogados na ativa no Paraná. E a inteligência artificial, quando a gente pensa em inteligência artificial... Para fiscalizar isso, né? A gente tem que ter o compromisso do advogado, a responsabilidade do advogado de fazer a citação e a referência do uso da inteligência artificial. Sim.
né? Então não é feio, não é demérito o advogado colocar a petição corrigida por inteligência artificial. É inteligente isso, né? Porque amanhã ou depois um descuido, um desleixo, alguma coisa, ele está protegido, ele citou a fonte. Claro, né? E hoje eu uso a inteligência artificial para correção. Volta e meia eu jogo um parágrafo ali, não é isso, e eu quero mais claro, mais objetivo. Não é feio isso, não é demérito nenhum isso. Claro que não. E o que a gente tem que pensar? Sem volta, né? A inteligência artificial chegou e a gente vai ter que se adaptar e... Esses dias eu fiquei feliz em saber que não sou só eu que converso com o GPT. Que eu dou e bom final, dia, boa tarde, assim, obrigada, obrigado. Né? Obrigada. Eu achava que era meio maluco de fazer isso. E ela responde, que eu sou normal. Né? Nada, precisando, está à disposição. Então, mas o que a gente tem que ter em mente aqui, quando a gente pensa em GPT, quando a gente pensa em chatbot, quando a gente pensa em atendimento eletrônico, né? A gente sempre tem que ter em mente a pessoalidade. A advocacia é uma atividade pessoal. Né? Então a gente pode usar o GPT como uma ferramenta de auxílio da nossa atividade. É inteligente, é importante usar, é uma realidade, vamos utilizar. Agora, ele nunca vai poder substituir a pessoalidade, nunca vai poder substituir o advogado e não vai substituir também. Né? As pessoas comparam muito a inteligência artificial com o Google, né? Logo quando foi lançado o Google também foi esse clamor, né? Principalmente dos advogados, achando que de alguma maneira o Google ia substituir os advogados, enfim. Mas aí, com o passar dos anos, a gente conseguiu lidar muito bem com essa tecnologia e vamos conseguir lidar muito bem com as demais. É verdade. Eu, assim como... Gostei desse paralelo, não tinha pensado nisso, mas assim como o Google, né, a gente encontra tudo que a gente quer no Google, na inteligência artificial também, ela vai nos permitindo, até que tem dado jurisprudências que não existem, né, tem dado doutrinas que não existem, e então é como estamos, é um Google melhorado, né, é um Google mais inteligente. E na verdade é exatamente isso, o Google mesmo é que facilita esses não advogados de exercerem a advocacia regularmente, né? Porque hoje a gente tem modelo de tudo. Então, assim, é só uma questão da inteligência artificial facilitar essa busca. Mas, na verdade, você consegue fazer tudo isso pelo Google se é com um pouco mais de trabalho. Então, assim, é realmente uma adaptação. É uma evolução, né? É uma evolução. Temos que enxergar como um auxílio nosso, para nós. Né? Usar essa ferramenta para nos ajudar. Já teve algum caso assim, causo que você fez assim, não acredito que eu tô vendo isso? Que você chegou lá e disse tem. Mas assim, que... Não. O caso mais triste que eu atuei tem situações que eu já fiquei sem dormir assim depois, né? Principalmente advocacia iniciante, né? Uma advogada que a gente sabia que estava advogando para uma empresa de CNPJ, né? Ela estava favorecendo o exercício ilegal da advocacia para uma empresa comercial, né? Uma empresa tipo soluções, até temos umas soluções, mas não era essa. Até temos ação contra as soluções, tipo, resolve tudo. Né? E a gente chegou na advogada que favorecia isso, uma advogada recém-formada, OAB, 100 e poucos mil no Paraná, e já tinha ali em um ano de advocacia 2.000 ações. Né? E ela ganhava R$10 por ação, gente. Nossa, e mãe solteira, né, tentando... Então é triste, assim, sabe? A gente... lidar com essa situação que a pessoa está ali às vezes por necessidade, às vezes por N fatores que não justificam, mas é triste lidar, né? Recentemente em Francisco Beltrão, subseção do Paraná, uma comarca intermediária no Paraná, nós fechamos um escritório de advocacia e o senhorzinho, um escritório de advocacia clandestino, né, uma empresa que fazia contratos, e ele atuando 36 anos no mesmo local, fazendo contratos, né, e não era advogado. Daí ele pegou e falou, vocês aposentaram um senhorzinho de 78 anos. Gente, a hora que a gente entrou no carro, 2 membros da fiscalização local começaram a chorar. Né? E a gente mostrou para aquele senhor, né? Ele tinha acabado de fazer um contrato de locação. A gente mostrou para ele, o senhor fez um contrato de locação residencial, mas com 12 meses, o senhor sabe a implicação que isso tem? Locação residencial tem um prazo mínimo. E se fosse comercial, daí ele falava, eu fiz 1 ano de direito, meu professor falou que eu podia fazer isso. A resposta dele toda era essa. Então são situações no dia a dia que são desgastantes. Agora a situação mais triste que eu enfrentei, e vou dar um spoiler que nós vamos fazer uma blitz em breve nessa empresa,
a OAB Paraná tem um programa de inclusão das pessoas que têm necessidades especiais. Inclusive, esse programa é coordenado por uma pessoa que tem deficiência visual. E é incrível, ela fica no computador ali, o computador fica lendo para ela, né? Ela digita, ela faz tudo, e usa celulares e tudo, é incrível. E ela fica tentando convencer os escritórios e colocar outras pessoas também com necessidades especiais nos grandes escritórios, ou ocupar essas vagas, para que a gente conscientizar o advogado de que existe todo um segmento de pessoas para que tenham oportunidade também. E a gente pegou um escritório de advocacia, abrindo vagas especial para essas pessoas, faz o teste com as pessoas, dá caso concreto para a pessoa, depois a advogada esnoba essa pessoa, diz que o trabalho não está bom, que está ruim o trabalho, humilha essa pessoa e usa a peça da pessoa. Nossa. Porque ela achou que as pessoas não fossem verificar. Daí um verificou e já conversou com o outro e todos começaram a verificar. Ela falou que estava tão ruim meu trabalho, ela me humilhou, me desacreditou, me jogou para baixo e ela usou a minha peça que eu fiz. Então essa situação assim em 19 anos de fiscalização é sem dúvida a situação mais repugnante que eu peguei, assim, que eu vou enfrentar em breve agora a situação, nós vamos combatê-la em breve, né? Mas é uma situação muito triste mesmo. Na verdade, um advogado que faz isso, dependendo de como a gente tratar, ele talvez perca até a idoneidade para ter seu registro. Porque temos as súmulas, né? No Conselho Federal, a 6, a 7, a 8, né? Ele usou de má fé, ele descredenciou o trabalho de uma pessoa para utilizá-lo em benefício próprio. É muito complicado realmente. Exatamente. Então, alguma dificuldade durante esses anos de fiscalização assim, que você já enfrentou? Não, um orgulho que eu tenho é, primeiro, de trabalhar na OAB Paraná, né? De ter a confiança de todos que já passaram na presidência de lá e de nunca, em 19 anos, um diretor ter me chamado e ter falado: André, pare por aqui. Então já estamos em cima de escritórios pequenos, grandes, médios. Na fiscalização não olha para nome e sobrenome, né? E isso é o maior orgulho que eu teve. Teve uma situação uma vez que eu notifiquei um conselheiro estadual por causa do site dele e fui chamado para uma reunião com o presidente e o conselheiro. Esse dia eu fui, poucas pessoas sabem dessa história, agora bastante saberão. Eu fui até, a fiscalização era no setor de comissões ainda da OAB. E eu fui ali, já me despedi de todo mundo, falei que se tocarem nesse assunto, eu tô fora. Né? Acabou que nós tivemos uma reunião sobre uma outra situação. No final da reunião, o conselheiro estadual, meu amigo, chegou e falou: André, recebi uma notificação tua e você me deu 30 dias para regularizar o site. Eu preciso dos 45. Mais dias. E na hora foi definido para ele como seria definido para qualquer pessoa. Claro. Né? Então ninguém abordou o assunto da fiscalização, mas foi a primeira vez que eu pensei: será que vão fazer isso? Né? Então essa liberdade que nós temos, esse respeito que a fiscalização tem, né? É muito bacana. Muito bacana. Tenho muito orgulho aqui na OAB, na seccional de Alagoas. Essa independência é necessária. Essa independência. Agora precisamos regularizar isso, né? Sim. Precisamos formalizar isso. O Conselho Federal tem o privilégio de integrar, junto com o Espírito Santo e Santa Catarina, uma comissão para elaborar uma normativa padrão. Isso é importante que ande no conselheiro. Estamos com a conselheira federal aqui agora, colocando a faca no pescoço dela. A gente meio que intimou ela agora, tá? Tá intimada. Dá um vivo. Precisamos, né? Precisa disso. Inclusive, tem ideais depois. Hoje é um projeto inicial. Mas depois que a fiscalização ela não seja atrelada à chapa, à diretoria, né? Que ela seja permanente, com alternância fora do período eleitoral, até para ter independência mesmo, né? Mas isso são coisas para o futuro. Isso eu estou enxergando lá na frente. Hoje o que a gente precisa é de um regimento padrão, de uma normatização padrão, das seccionais entendendo isso, né? Que a fiscalização é importante. Nós temos várias seccionais com o primeiro ano de fiscalização, né, doutora? Vários seccionais com quem me botou nessa situação? Ela, a doutora Natália. Nós começamos a comissão de fiscalização da gente aqui na gestão passada, mas na verdade a gente foi prejudicado pela pandemia. Então, assim, logo que a gente começou a comissão de fiscalização, começou a pandemia e aí não deu para evoluir. E a gente começou a passos lentos, tá?
depois da pandemia, e efetivamente a Comissão de Fiscalização só começou a trabalhar, a buscar e a receber denúncias e a criar um fluxo, um canal específico nessa gestão. Então, assim, a Comissão de Fiscalização da gente aqui, para a Vista do Paraná, ela está engatinhando. Não, mas eu preciso até fazer uma homenagem à doutora Priscila, né? Nossa, muito que ela hoje ela é referência, né, de atuação, de efetividade no combate, né? A gente se orgulha muito de ter a amizade dela e de estar colaborando. Senão ela me fiscaliza também. Adoro fiscalizar. E assim, eu vou contar um segredo. A Priscila não tem hora, a Priscila não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, às vezes 2 horas da manhã. Eu tô no grupo dela. Ele tá no mesmo grupo que eu. Ele tem um grupo às 2 da manhã, nacional. menina, vai dormir, tá? Que eu vou dormir também. Na verdade, enquanto OAB nós não temos, né? Impressionante. É uma... Mas Alagoas está muito bem comparando o Brasil. Isso eu posso falar por experiência por competência dessa aqui que... Priscila, quantos anos você está à frente da comissão? Eu fui convidada, na verdade, pelo Tiago Mota, o ex-presidente, a ser vice dele na gestão passada. E eu digo a você que Claudinha e doutora Natália Von, que é a nossa vice-presidente atual, acho que me viram assim, a identificação real de braços, de vestimenta, de crachá, cara crachá, de tudo tranquilo. E aí, quando foi nessa gestão, o Tiago, por motivos pessoais, ele saiu, ele tá só como conselheiro, ele estava com outros projetos pessoais, disse que não ia poder ficar à frente da comissão de fiscalização, e aí eu e a Natália, a gente indicou a Priscila. Foi sobre isso, assim, no susto. Aí eu topo, adoro mesmo. E assim, já tem vários apelidos, assim, né, da Priscila por aqui. Eu digo, meu Deus, a minha eu falo que ela é, aqui com todo o respeito, né? E claro, licença poética, que ela é a Maria Bonita da fiscalização, E né? ela gosta, viu? Ela já mas é claro que essa Maria Bonita defende a legalidade e a ética, né? Enquanto no passado defendia outros valores. A gente muda, né, dos anos. E o nosso tempo deu. Nosso tempo se encerrou. Se encerrou um pouco. E assim, sim, a gente queria agradecer, né, a colaboração, agradecer a presença, a disponibilidade, não só para o nosso podcast, mas também para a palestra que vai dar logo mais aqui, principalmente para os nossos vídeos do TED e para todos os interessados. A gente divulgou, a gente esperava um público aí, a gente esperava assim, tipo 40 inscrições para a palestra e superaram todas as nossas expectativas. Então, graças a Deus, eu acho que o trabalho da Comissão de Fiscalização Educativa está funcionando, né? E a gente só queria agradecer mesmo a disponibilidade e a presteza da Priscila sempre junto à Comissão de Fiscalização. André, muito obrigada pela presença. Nós ficamos muito felizes, né, em poder ouvir um pouco da sua experiência durante 20 anos na Comissão de Fiscalização. É um grande aprendizado. Priscila fala muito sobre você, comenta muito, dá muitos exemplos. E, enfim, para mim foi uma honra estar presente e estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Imagina, para mim é uma alegria e desejo sucesso. E vou levar o no podcast para o Paraná e vamos levar para o Brasil, né, doutora? Essa caneca é sua, de lembrança da nossa primeiro exemplar do nosso Pode no Podcast, para trocar essa experiência. E quem tiver disponibilidade, sabe que tem canal específico aqui para denunciar na nossa seccional de Alagoas, Comissão de Fiscalização, sem ser cedilha, sem tio, @oab-al.com.br. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelos canais oficiais e a ouvidoria, e a gente está sempre à disposição. Isso, somos todos fiscais. Todo advogado é fiscal. Jamais podemos esquecer que cada um tem o seu papel. Então, para chegar até a gente, você como advogado e você como sociedade também, porque esse podcast, por incrível que pareça, não é só para o advogado não, viu? É para a sociedade, tá? Então, a gente precisa que a sociedade também saiba identificar quem é ou quem não é advogado pelos canais oficiais. Muito obrigada, doutor André. Imagina.